Uhum. Ô, Birner, não tem no Brasil técnico para substituir o Jesus? Não, não tem. Porque os técnicos aqui raramente adotam um modelo de jogo parecido com o do Jorge Jesus, e os que adotam não têm títulos à altura para substituírem, e o que O adota mais Renato, ou não é? menos tomou 5-0 dele na semifinal da Libertadores do ano passado, e é Ah, muito tudo bem, contraditório mas se você ele trazer não. um técnico que você meteu 5 gols numa semifinal na temporada seguinte. Não é o momento. Eu acho que o Renato, uma hora, pode ser técnico do Flamengo, Ué, sim, então não vai. mas essa não é a Então hora do peraí. Renato. Então você tem que descartar o Miguel Ángel, porque ele tomou três numa final. É diferente. É diferente por conta da qualidade individual dos jogadores, por conta do peso das camisas, por conta da maneira como se produz o trabalho. Eu acho que desses trabalhos todos, o que eu mais gosto de campo é o do Miguel Ángel Ramírez, mas eu não sei se ele tem tamanho Uhum. para o vestiário do Flamengo. É diferente que, por exemplo, chega o Leonardo Jardim, que tem um jeito de jogar muito mais simples Sim. que o do Jorge Jesus, apesar Uhum. de adaptável, como bem chamou a atenção o Renato, mas de qualquer maneira vai tentar dar sequência, e aí tem uma coisa que para mim pesa, é que, de repente, o Jorge Jesus, por exemplo, ficou muito próximo ao Gabigol. Isso é uma coisa muito clara. Né? Então o Gabigol liga para o Jorge Jesus e fala assim, mister, aquela ligação de zap, sabe, para não pagar o interurbano. E esse Leonardo Jardim, mister fala, pode confiar. Eu gosto, conhece futebol. Ajudem. Isso tudo pesa Uhum. na facilidade de adaptação do técnico de fora. Mas lembrar que esse técnico também vai ter que enfrentar o Covid, também não vai poder ter a família próxima o tempo inteiro, também vai poder ter outros, também terá outros problemas que o Jorge Jesus teve, então é difícil trazer um técnico nesse nível. O Marco Silva não traria por conta do modelo de jogo, eu acho que é uma mudança muito brusca. O Carvalhal eu não conheço também os trabalhos dele, eu fiz uma longa pesquisa, né? E achei bem interessante, porque são times pequenos portugueses que não estou acostumado a ver jogar. E eu vi o time dele jogando em Uhum. 4-4-1, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Ele meteu ano passado, esse ano, um 3-4-3 para jogar contra o Porto, segurou o Porto dentro do Porto, empatando por 1-1. Quer dizer, é um técnico adaptável, Birner. né? E sempre ali, pelo que eu pesquisei, com o estilo de jogo ofensivo, mas não está talhado não tem, nunca dirigiu um time, né, do tamanho do Flamengo. Desde que dirigiu o time do tamanho do Flamengo foi o Leonardo Jardim, quando trabalhou no Olympiacos, que se é maior ou melhor, tanto Com faz, grandes mas é um dos dois jogadores. times maiores Não, da Grécia, com grandes e jogadores ele também. dirigiu jogador grande no Mônaco também, né? Dirigiu, Ô mas no começo de Bruno, ô carreira, né? Bruno, Quando ainda não eram tão Tá. grandes, né? Uhum. Sim, 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 Diga, perfeito. Djalma. Fala, Bruno, Djalma. Ô, Djalma, nesse momento, o que tem que pesar mais? Essa questão do estilo do treinador ou ser um treinador, como o Birner estava falando também, de ter peso, assim, de, olha, eu vou aguentar substituir o Jorge Jesus e comandar esse time do Flamengo? era justamente sobre isso que eu ia tocar nesse assunto. Por que eu acho que tem que ser o que tem o mesmo estilo de jogo? Por quê? Porque o Hum. Flamengo hoje é uma realidade. Deu certo, o treinador está saindo para ir para um lugar que ele acha que é melhor, para crescer na sua carreira. Enfim, os motivos não são porque o Flamengo não quer e o time está mal. Então, por que eu digo que tem que se manter o mesmo estilo? Hoje o Flamengo deu certo, é uma realidade. Agora, vamos pensar aqui. Qual treinador brasileiro, não estou fazendo nenhuma crítica ao treinador brasileiro, mas qual treinador brasileiro Uhum. colocaria o Ilharão e Gerson e aqueles quatro lá para jogar? Não, Arrascaeta, Everton, Gabigol e Bruno Henrique. Hoje que deu certo, vai ter que colocar. Ninguém vai chegar no Flamengo e vai mudar esses jogadores. Mas se o cara não tem essa mentalidade, essa filosofia, como é que ele vai utilizar esses jogadores ele pensando de outra forma? Se ele não pensa assim, Uhum. não vai ter como utilizar esse jogador, porque ele vai passar uma coisa que não é o que ele quer. Então ele vai falar, joga como jogava o Jesus, aí não vai ser o treinador da equipe. Então tem que buscar um que tenha o mesmo pensamento de jogo. Eu jogo com dois volantes que sabem jogar, que não são tão marcadores e boto quatro na frente, gosto disso. Então acho que é mais importante a característica do que o nome. Por isso é que eu frisei muito nisso. O meu treinador Tem uma questão aí. que trabalha no Brasil e que Eu eu vou acho colocar. mais Eu, talhado a só dirigir o deixa. Flamengo Só, é. só Oi, isso aqui, desculpe, pois não. Birner, ó.
Observamos com muita atenção tudo o que acontece no Flamengo. É um grande clube, mas para qualquer treinador português, agora assumir é muito difícil, pela comparação com o JJ, falou o empresário do Marco Silva. Também tem uma coisa aí, Birner, que você acho que pode comentar também, que é um momento de abertura de janela na Europa. E acho que tem treinador ainda esperando ver o que vai acontecer por lá, antes de decidir vir para o Brasil, né? Acho que o Marco Silva deve ser E um tem o Covid. caso. E também, tem o Covid. também, claro. Tem o Covid, né? Que ali está um pouco mais controlado, né? Bem mais controlado dependendo do lugar. O Jorge Jesus perdeu 4 jogos. Ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores, perdeu o Mundial no limite. Teve até a chance de empatar o jogo. Quer dizer, o percentual de aproveitamento é uma coisa estratosférica. E o próximo treinador vai ter que lidar com isso. Alguém vai ter que lidar com isso. Eu acho que, para a torcida do Flamengo, por exemplo, o torcedor pode se manifestar no Twitter, ele tem que falar disso muito mais do que eu. Se o time ganhar o Campeonato Brasileiro, onde ele é o único favorito, né, até segunda ordem, vamos ver quem vai ser essa escolha de técnico, vai estar bom, mas vai vir junto com... Tá bom, mas eu esperava um pouco mais. Porque com o Jorge Jesus, a expectativa era brasileiro, Libertadores e Mundial. Não quer dizer que... Não tem mais. Uma coisa é a parte técnica, outra coisa é a realidade, outra coisa é a expectativa. O Jorge Jesus criou essa expectativa, Sem até porque dúvida. o Flamengo tem esse ano Não, um elenco melhor que o do ano passado. O meu mais é o seguinte, isso não pode ser um impeditivo para um treinador assumir o Flamengo. Isso para mim é desculpa. Eu concordo. O Marco Silva, ele pode alegar que ele está com medo do Covid, ele pode alegar que ele quer ficar na Europa, ele pode alegar um monte de coisa, mas não que ele não quer substituir alguém que é vitorioso. Ou se amanhã o Klopp sai do Liverpool e o Liverpool cogita ir para contratar o Marco Silva, ele vai falar, não, eu não quero ir substituir o Klopp porque a pressão vai ser muito grande. Para mim é só desculpa. Tem uma certa lógica que você está dizendo. Eu acho que ele não recusaria a proposta do Liverpool, apesar de ter feito o trabalho ruim do Everton, por isso ele não vai receber a proposta do Liverpool. Fala, Djalma. Não, eu concordo plenamente com o Bruno. Para mim, isso parece uma desculpa, porque não vai treinar nenhuma equipe portuguesa então, que seja boa, que faz uma campanha boa. Vai só a que foi mal. Isso não é o pensamento, na minha opinião. O treinador tem que buscar grandes clubes. Os grandes clubes, às vezes, fazem uma boa campanha e o treinador sai, ele não vai assumir. O Barcelona troca de treinador, mas é campeão direto. O Real Madrid troca e é campeão direto. Eu não vou, é o Real Madrid, é o Barcelona. É muito grande. Para mim é desculpa. Imagina alguém, não vou no lugar do Zidane porque ele acabou de ganhar o campeonato, ganhou 3 Ligas dos Campeões, tá bom que não vai. Isso é desculpa, gente. Bruno, pode ter outros motivos que são compreensíveis. Não, é porque qual é, Prato? A paciência vai ser diferente, Bruno. A paciência é diferente. Porque a gente está tratando aqui de um treinador que passou pelo Flamengo e ganhou o Brasileiro com 90 pontos. Um treinador que em 4 ou 5 meses o time realmente envolveu a maioria dos adversários. Isso não é a regra. Isso é uma exceção. Mas você vai falar o seguinte, outro não pode também ter uma exceção? Claro que outro pode ter. Mas eu entendo o Marco Silva, porque o Marco Silva vai chegar a um país com esses problemas todos que o Birner citou também, principalmente em relação ao combate, entre aspas, que não existe da pandemia. Ele chega, um grupo que se acostumou e gostou do técnico anterior, que está saindo com aproveitamento absurdo, aproveitamento anormal. Chega o Marco Silva, se ele tiver a primeira dificuldade, ele vai ter o respaldo para ter a primeira dificuldade? Porque se ele não tiver... É complicado, porque a exigência... Claro que ele tem grandes jogadores, o melhor elenco do país, agora a exigência é alta também. Isso. Exigência alta tem oscilação. E Prats, a gente está falando de um clube que, cara, eu acho que a gente tem que elogiar ao máximo toda a organização que o Flamengo criou, desde o do Eduardo Bandeira de Melo lá, toda a estruturação, tudo que o Flamengo está colhendo hoje foi plantado lá atrás. Acho que isso a gente não pode tirar. E que bom que deu certo, justamente para todo mundo se organizar e ver que é isso que vai elevar a competitividade do seu time. Mas a gente está falando de um clube que, antes de acertar com o Jorge Jesus, cansou de moer treinador, né? Trocava a todo momento. Então, eu concordo contigo que não pode ser uma desculpa. Eu, na verdade, queria ver um pouco melhor em qual contexto o empresário disse isso. Acho que... Porque faz sentido o que ele fala e é o que o Pratos falou. Eu tenho certeza que se o Jorge Jesus em 3 meses estivesse mal, ia estar sendo pressionado. O time de massa é assim, infelizmente é assim no Brasil, não estou falando que é só o Flamengo, mas alguns clubes têm uma mais específica essa questão da pressão,
e me parece que no Flamengo essa pressão ela age muito dentro dos bastidores também. Então é uma situação para um treinador que chegar agora num país novo, em todas essas condições, e concordo, tem que buscar fora, porque, e aí eu não estou desmerecendo ninguém, eu acho que o que o Flamengo entregou, eu não vejo nenhum treinador hoje pronto no Brasil para entregar. Acho que tem alguns bem promissores nesse sentido. Mas eu concordo que não é fácil, não, cara. Eu concordo que qualquer deslize, claro, porque você vai ter a questão recorrente. Não, mas ele precisa de tempo para quê? O Jorge Jesus conseguiu. Então o Flamengo tem que tomar cuidado para não entrar nesse espiral e ficar anos aí procurando um novo Jorge Jesus, sendo que, como eu disse, o Prats disse, todo mundo disse, igual não tem, nem gêmeos são iguais, né? Ô, Renato, mas eu acho assim, no momento atual, eu acho que o treinador, digo os treinadores de fora, para não querer assumir o Flamengo, os que estão nos grandes dos clubes europeus, eles não vão querer, obviamente, e os treinadores que achem o Brasil um retrocesso. O Brasil, não especificamente o Flamengo, trabalhar no Brasil um retrocesso. Por quê? Senão não teria motivo, porque você está no melhor elenco do país, num clube super organizado, que a chance de ganhar é gigante, e de você aparecer também para o mundo é boa essa chance, tanto é que o Jesus voltou para o Benfica, vai ganhar bem, receber em dia, não ter aqueles problemas, vou para o Brasil, será que vou receber? Então ele tem tudo. Agora, se ele estiver no grande da Europa, não vou querer. E muitos treinadores europeus, eles acham realmente o Brasil um retrocesso na carreira, porque aí é uma questão de carreira, posso concordar com ele. Mas no demais, acho que o Flamengo é uma maravilha assumir um time como esse. Por você ter o melhor elenco do país, com tudo para ganhar, quem que não quer isso? Ô, Birner, daqui a pouco vocês vão me convencer que é ruim assumir o Flamengo. Não, ao contrário, eu acho que é o sonho de qualquer técnico que quer ter sucesso na profissão. Muito pelo contrário. Só que tem suas dificuldades, né? Por exemplo, quando o Jorge Jesus assume o Flamengo, ele assume numa condição em que o Flamengo estava jogando muito aquém do que podia. Sim, sem dúvida. Então era muito mais fácil ele elevar o padrão. Né? Então, porque eu acho que o técnico, eu acho que o Jorge Jesus, por exemplo, se tivesse permanecido, ele desenvolveria o Flamengo. Fala, Djalma. Só uma perguntinha. Tem algum time no Brasil que vai ter mais dificuldade que no Flamengo? Nenhum. Aliás, todos, né? No caso. Então, o Flamengo é o time mais. O Flamengo é o único favorito no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor elenco do continente, não tem o melhor elenco do país. O Flamengo, com o futebol que jogou ano passado, provavelmente teria ganho o Campeonato Português. Provavelmente, não dá para saber. Eu assistindo aos jogos do Porto e do Benfica, eu desconfio que teria vencido o Campeonato Português, só para fazer uma comparação. Eu não sei se o Benfica vai ter um time do nível que o Flamengo tem, para o Jorge Jesus. Prometeu até que vai contratar vários reforços, tal. Vamos aguardar. Que a situação financeira do clube, por mais que seja melhor nos últimos anos, não é uma situação ideal. As contas foram reprovadas pelos sócios, né? E contas reprovadas pelos sócios não significa que o clube fez ou não fez dívida. Significa que o balanço, né, as contas ali não estão, digamos assim, como os sócios imaginariam que deveriam estar, né, na questão de correção. Mas tudo bem, independentemente disso, eu acho que é o sonho de qualquer técnico. Eu, por exemplo, se tivesse à disposição no mercado, é que muitos, por exemplo, desses técnicos, por exemplo, o Carvalhal, é uma aposta, né? O Jardim é um bom técnico, mas ainda é uma aposta com mais chance de dar certo, mas é uma aposta, né? Se tivesse à disposição, eu tentaria o Kudê, que faz um jogo muito mais de força, mas muito acostumado a jogar 4-1-3-2, por exemplo, que conseguiu ser campeão argentino, onde o Galhardo nunca conseguiu, e nos pontos corridos, com Mena na lateral e Cristaldo de centroavante. Nunca teve jogadores desse nível para trabalhar, mas em termos de ideia de jogo, de ousadia, é um técnico bem agressivo, e acho que tem personalidade forte, acho que conseguiria usar o legado do Jorge Jesus, né? Então, mas não está à disposição, está no Internacional. É um técnico que tem seu emprego. Então, achar o cara, como todo mundo está dizendo, é muito difícil. Agora, qual é a opção que mais se aproxima? Legal, né? Não parece ser um cara que larga o barco, né, o Kudê. Ao contrário, ele tem proposta do Racing e recusou no Central também. Eu acompanho o trabalho dele. Eu não vi o trabalho do Kudê no México. Sim. No Central e no Racing eu acompanhei e a gente viu a evolução, é o técnico mais promissor da América. Dele.
Hein, Birner? E do começo Sem do dúvida. ano até quando a temporada parou, a gente viu como a equipe subiu, né? Sim, sim. E se eu não estiver equivocado, ele é técnico desde 2016. Então, começou faz pouco tempo. É um cara disposto a aprender, líder em campo, com visão tática, extremamente intenso na maneira de ver futebol, competitivo. Eu acho que é um técnico que daqui a alguns anos, posso estar equivocado, não sei o que ele vai fazer, vai estar em clubes europeus, fazendo sucesso e inviável para o mercado brasileiro. Agora dá só uma olhada nessa notícia. Vocês lembram que eu falei aqui? Ô, Djalma, olha só. Você lembra que eu brinquei, né, Pratos, que eu falei já chegou o disco voador? Que era, na verdade, não era o disco voador, mas é o jatinho fretado do pessoal lá do Benfica com o Luiz Felipe Vieira, o presidente. Já chegou, tá? Chegou às 5h30 aqui do Brasil. Só que veio com 4 poltronas vagas. E aqui tá mostrando aqui, ó, o Record, nesse momento, é o que tá publicando, tem até a foto. E diz que tem 4 poltronas vagas. Uma poltrona para o Mister. Bruno. Não, é para manter o distanciamento, Bruno. Ô, Bruno, você não tá acompanhando o que tá acontecendo no país? Não sei. Estão falando que é o seguinte, ó. Mister e 3 jogadores. Gerson. 3? Bruno Henrique e Arão. Eu não confio nisso, não. Eu não acho que o Benfica tem grana o para Record tá falando. de uma vez. Eu acho que esse tipo de manchete, ela chega... Esse tipo de manchete... Aqui nós temos uma situação de extremos. Ou essa manchete, ela olha a capacidade do Flamengo financeira e o tamanho do clube de cima para baixo, com certo menosprezo, ou o Flamengo, o que eu não acredito, eu acredito nessa primeira hipótese e discordo dela, ou o Flamengo está disposto a negociar jogadores sem que sejam pagas as suas rescisões plenas. O que eu não acredito, posso estar equivocado. É só um palpite, eu não tenho informação. Ainda mais esse. Porque ontem eu vi que a multa do Gerson é de 70 milhões de euros, a do Bruno Henrique é de 35 milhões de euros, e o Benfica não tem 105 milhões de euros para trazer só esses jogadores e precisa remontar o elenco em mais de 2 posições. Ô Bruno, Fala, Bruno, esse avião só sobraram 4 vagas, mas o bagageiro... É pro João de Deus e para todo o resto. Você quer ir também, Djalma? Você viu o valor aí, também se empolgou, né, Djalma? Não, gostou, né? 70 milhões de euros, 35 também, né? Eu tem que trazer muito dinheiro também, porque não vai ter que trazer muito dinheiro, porque só se o bagageiro não for grande, não dá para levar esses jogadores. O Benfica, não acredito que tenha essa força toda, e como o Birner falou, as cláusulas são muito altas, o Flamengo não vai se desfazer desses jogadores, o mínimo vai ser perto da cláusula. O mínimo vai ser perto da cláusula. E essa é a vantagem de estar organizado. Porque se é outro clube e chega um europeu aqui, vende, tá precisando, precisa vender. Precisa vender de qualquer jeito, precisa fazer caixa. E aí que eu acho que tá o grande mérito do Flamengo em todo esse tempo. Porque hoje, você sabe que você vai levar, se os caras precisarem fazer uma venda por ano, beleza, a gente vende um cara que tá a 70, a gente vende por 45, mas só vai esse cara. A gente já foi no mercado, já preparou um cara para o lugar desse. Agora, levar tudo isso de jogador na organização que o Flamengo está hoje, só se não tiver muito organizado como a gente pensa, que eu também não acredito. Então acho que isso é mais fantasia do que... O Flamengo, ele tá organizado assim porque ele foi muito responsável com suas contas, certo? Então, por exemplo, qual que é a multa rescisória? Você tem o número do Bruno Henrique, por exemplo, ou Birner? Eu li 35 milhões de euros. Tá. Na informação você tem minha, o Bruno Henrique como 35 milhões de euros. Perfeito. Vamos imaginar isso. Se o Benfica oferece 20... Então, se o Benfica oferece 20 por um jogador de 29 anos, que você pagou, na época, o quê? 20 milhões de reais. E alguém oferece hoje 20 milhões de euros hoje, você não negociar não é uma irresponsabilidade? Não, e digo mais, eu te faço assim, eu te retruco com uma pergunta. O Bruno Henrique, para mim, foi o melhor jogador da América no ano passado, o melhor jogador do Brasil. Foi. Para mim, ele e o Gerson por ser um jogador multifuncional ali no meio do campo, e o Bruno Henrique por ser o jogador mais decisivo de todos. Gabigol espetacular, todo também, mas assim, mais decisivo de todos. Que jogador você busca hoje com 20 milhões de euros que você garante que entrega o que o Bruno Henrique está entregando? Qual é a garantia que você não consigo pensar em ninguém que vai entregar tudo que está entregando por mais quanto tempo?
Essa temporada eu acho que vai entregar. Não encontra, na minha opinião, não encontra um jogador de milhões de euros com a entrega do Bruno Henrique. Não vai encontrar. O que ele fez no Flamengo não vai, porque para você imaginar então, isso, gente... de repente, eu nem imaginaria que o Bruno Henrique faria isso tudo. Para então você imaginar, você vai ter que puxar um jogador muito top da Europa. Para fazer o que o Bruno Henrique fez aqui, tem que ser jogador top. E aí vai ser muito mais de 20 milhões de euros. Não, eu acho que o Bruno Henrique tivesse... sem dúvida. Mas aí a questão é assim, então é o seguinte, então esses jogadores todos, eles vão se aposentar no Flamengo. O Flamengo não vai negociar ninguém, porque ninguém vai jogar tanto quanto já jogou. Esses caras jogaram. Eu acho o seguinte, como disse o Renato, o Flamengo adquiriu uma condição financeira em que ele não precisa de vendas para subsistir. Então ele precisa o quê? Ele não é uma empresa. Ele não é uma empresa, ele não tem sócios em que ele precisa dar lucro e justificar lucro para os sócios. Ele é um clube que pretende o quê? Ganhar campeonatos. E quando ganha campeonato, seu dirigente vai lá, se reúne com o presidente, fica grande, pode fazer o que quiser, bate de frente com quem quiser, e assim por diante. Tá? Então, dentro desse pacote, por exemplo, vou ser claro, se o Bruno Henrique tivesse 21 anos, e vamos supor que ele não desenvolvesse mais o potencial, ele fosse esse jogador consolidado, eu tenho certeza que ele receberia uma proposta, por exemplo, no mínimo de futebol espanhol ou inglês. Ele só não vai sair porque tem 30 anos. Com certeza. Isso sem dúvida. Exato. Isso sem a menor e não é, Bruno, não é nem o perfil de jogador que o Benfica normalmente leva do Brasil. Fala, Djalma. Fala, Djalma. Não. Qual foi o valor que o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior? E o Renier? O valor que o Flamengo vendeu... O Renier foi... Né? Isso, o Renier foi 25, se eu não me engano. E o Vinícius 40. Né? Vendeu esses jogadores por esse valor. Nenhum desses dois jogadores teriam condições de fazer o que o Bruno Henrique fez, na minha opinião. Pronto. E vendeu por esse valor. Não tem. Venderia o Bruno por 20? Mas você acha... Tá bom, mas você acha que o Real Madrid contratou o Vinícius por 40 e não o Bruno Henrique? Por quê? Por qual idade? Exatamente. Pensando no futuro. Para o futuro. Sim, eles têm condições de pensar no futuro, porque eles já têm um timaço. Eles podem se dar esse luxo de pensar no futuro. Vem um jogador de 20 anos para o Flamengo pensar no futuro, apostar numa joia, não sei, argentina, numa joia brasileira em outro clube, é difícil. Aqui não funciona como lá. A diferença do clube é grande. Mas é o seguinte, a gente também não pode esquecer que em algum momento o Flamengo ele também vai precisar entender que este atual elenco não é eterno. Os times que, assim, o Palmeiras de 2018 deu aumento para todo mundo, renovou com todo mundo, tal, chegou um momento que para. O Corinthians de 2015 renova com todo... Não, o de 15 ainda foi... Muitos foram negociados, né, o Renato? Mas o de 12 renova com todo mundo, dá aumento para todo mundo, calma. Tudo bem, claro. Nenhum desses elencos jogou tudo que o Flamengo estava jogando. Mas assim, não é eterno. Não é eterno. Em algum momento você vai precisar, não sei se é hoje, tá? Mas em algum momento você vai precisar pensar numa reformulação. Para mim, a questão aí precisa vender? Entendeu? Eu acho que a questão é essa. Precisa. Porque assim, vocês podem levar o cara, mas vocês vão levar no valor que a gente achar que é muito bom pra gente, porque a gente não precisa vender. Sim. Agora, você vai num outro clube que está numa situação... Obviamente, eu acho que o Bruno Henrique, se chegasse e vai 20, 25 milhões... 20 não, mas 25 para cima, eu acho que tinha que vender. A gente está falando de um jogador de 30 anos. Entendeu? Que já teve um retorno esportivo. Que já teve um retorno esportivo. Mas a questão é assim... É X ou não vai levar. Se você não quiser pagar o X, deixa ele aqui, que ele vai continuar fazendo um gol, ele vai fazendo as coisas, entendeu? Agora, para mim não tem negócio. X é valor de rescisão. Se você olhar futebol brasileiro, não, Birner. Se você vai pagar 35 um jogador de 30 anos, ele não vai sair mesmo. E aí você tá pensando... Então contrata outro. Contrata outro. Pronto. Então, tudo bem, mas o que o Flamengo poderia estar fazendo nesse momento? O que o Flamengo poderia estar fazendo nesse momento? Está trabalhando, por exemplo, que nem o Djalma falou, um jogador jovem, para na hora de você vender o Bruno, você já ter um cara preparado, dando rodagem para ele, entendeu? Agora, se me falar que no mercado tem alguém igual ao Bruno, não tem. Mas o Bruno não era o Bruno que é hoje,
ele só é por causa do contexto do Flamengo. A engrenagem que o Flamengo criou elevou o nível do Bruno e pode elevar outros jogadores também. Sem dúvida. Sem Mas dúvida. o Flamengo se Quando tiver esse jogador, vende. gente. O Flamengo trouxe o Michel, o Pedro Rocha, o Flamengo se reforçou. A diferença é que esses jogadores não estão conseguindo tomar o lugar dos que estão aí. Porque se de repente esse Michel entra no jogo e começa a arrebentar, vai jogar titular. Se o Pedro Rocha entrasse arrebentando o Pedro, vão ser titulares. E são reposições todas de jogadores jovens. O Flamengo está pensando nisso sim. Agora, difícil é tirar o lugar desses caras que estão jogando agora. Porque se chega o Michel jogando mais que o Bruno Henrique, o Jesus ia colocar. É só a questão dele demonstrar dentro de campo. Isso, o Flamengo está pensando no futuro, sim, na minha opinião. Pedro é jovem, Michel é jovem, o Pedro Rocha, o próprio Pedro Rocha é um jogador jovem, mais novo que o Bruno Henrique. Então, tem essa filosofia. Agora, é diferente de você vender o Bruno Henrique e trazer o Michel para solucionar o problema do Bruno Henrique. Aí o Flamengo não ia fazer isso, ia buscar outro jogador. Aí essa é a minha opinião. Exato. Pessoal, e tem uma coisa, já. Só uma coisa, Bruno. O Bruno Henrique é um jogador extremamente veloz e um jogador de força, além de qualidade técnica. Eu acho que cabe às pessoas que trabalham na comissão técnica do Flamengo de avaliarem quando eles acham que esse jogador vai começar a render menos. Isso tem que ser identificado dentro da equipe, e aí você vende o jogador. Aí depois vai jogar no Qatar ali, vende por 15, 20 milhões de euros, vai ganhar dinheiro, tal. É assim que funciona. Nesse momento não, os caras estão voando. Ô Bruno, agora só fazendo um contrapontozinho, posso dar uma opinião agora do jogador? De repente, para o Bruno Henrique seria bom sair, porque ele fazer o ano que ele fez de novo, não vai ser fácil não, hein? Tá falando da pressão do treinador que veio, para ele, de repente, seria bom. E o Mister saiu. Por exemplo, do Gabigol, eu não espero nada menos que 2 gols na final da Libertadores. Se fizer menos que isso, viu, Pratos? Vou falar que foi um ano perdido, tá? No mínimo 2 gols. Não valeu, né, Bruno? Fez 89 e não 90. 12 assistências no VAR, é isso? Não. O Gabigol vem jogando bem, um monte de assistência, já estão criticando, falando que ele não está fazendo gol. E ele está jogando até melhor para o time. É assim, né? É isso. Puro Renato, o Bruno está aqui, ó. A gente vai falar, já vou mostrar os gols aqui também. Já vou mostrar os gols o pessoal tá pedindo para ver os gols da Copa da Inglaterra. A gente já vai ver, tá? A vitória do Chelsea em cima do United. Ô, Pratos, rapidinho, só pra gente informar aqui